Quero trazer uma reflexão que se encontra lá em Provérbios capítulo 22, no versículo 6, onde a palavra do Senhor vai dizer: instrui o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Glória a Deus por esta palavra. Eu quis trazer essa reflexão, eu trouxe ela ontem, mas eu quis trazer essa reflexão hoje, porque a palavra do Senhor diz que os pais, eles têm a responsabilidade, o Senhor impôs sobre os pais a responsabilidade de instruir o seu filho no caminho em que deve andar. E esse caminho é o caminho que leva à salvação, é o caminho que conduz à vida eterna, é através de Cristo. Por quê? Porque o Senhor quer que nós venhamos colocar o temor do Senhor nos nossos filhos ainda como criança. Eu sei que muitas das vezes quando nós vamos conhecer a Deus, ter um relacionamento sério com Ele, os nossos filhos já estão grandes. Glória a Deus por aqueles que teve o prazer e está tendo o prazer de ensinar e educar os seus filhos ainda criança. Isso não significa que após os nossos filhos estarem grandes, não significa que eles não serão alcançados. Serão alcançados sim, porque o Senhor tem os seus meios de alcançar os nossos filhos. O Senhor sabe como trabalhar no coração de cada um. Mas vemos aqui que o ensinamento deve ser ainda quando a criança está na fase do crescimento. Porque fica mais fácil para elas não se desviar do caminho, porque elas cresceram e a palavra ficou ali. Louvado seja Deus, no seu coração. Ou seja, as suas raízes vão estar fincadas em Cristo. Até quando ela envelhecer, a palavra diz que ela não vai se desviar. Louvado seja Deus. Mas eu entendo algo muito importante, que para nós ensinarmos os nossos filhos nesse caminho, é necessário que nós venhamos ser esse exemplo para eles. Louvado seja Deus. Por quê? Porque as crianças, elas aprendem mais vendo do que mesmo você mandando ela fazer. E quando nós não somos um exemplo para os nossos filhos, não terá como essa criança, louvado seja Deus, aprender e crescer, louvado seja Deus, praticando a lei do Senhor. Por quê? Porque às vezes os pais, eles se comportam de uma forma na igreja, mas dentro de casa eles se comportam de outra forma, sendo um mau exemplo para os nossos filhos. Através do falar, através, louvado seja Deus, das atitudes. Então esse ensinamento, ele é muito valioso, tanto para a minha vida principalmente, como para a mãe, o pai que vai ouvir, louvado seja Deus. Então o que eu estou querendo dizer nesta manhã, que a palavra está querendo dizer, você tem tido essa responsabilidade, você tem buscado aplicar essa lei na sua vida, tem procurado ensinar esse caminho, o caminho de Cristo para seu filho? Mas você tem sido esse exemplo, louvado seja Deus, porque esta palavra aqui, ela é principalmente para os pais cristãos, que muitas vezes na igreja eles são uma coisa e dentro de casa eles são totalmente diferentes. Às vezes nós temos já os nossos filhos grandes, muitos deles não querem guardar a lei do Senhor, não querem permanecer. Mas o nosso papel é continuar orando para que o Senhor venha alcançar a vida deles também. Mas o que o Senhor requer é que essa responsabilidade, louvado seja Deus, seja exercida pelos pais, louvado seja Deus, que estão guardando, estão lutando para guardar essa lei. Mas que o foco principal é procurar ensinar essa criança ainda na fase de criança, porque quando ela crescer, ela vai estar com as suas raízes fincadas em Cristo. A palavra diz que até mesmo quando ela envelhecer, ela não vai se desviar. Louvado seja Deus, amém? Que nesta manhã a gente possa refletir se nós estamos sendo um exemplo para os nossos filhos, se nós estamos, o que nós mostramos ser na igreja, se nós estamos sendo em casa, o que nós estamos falando está atraindo os nossos filhos para a presença de Deus. É uma reflexão muito forte para as nossas vidas, mas o dia das mães está chegando e só quem é mãe, só quem é pai sabe do trabalho que dá a gente querer que o nosso filho também venha andar nessa lei. Mas muitas das vezes não são os pais que são um mau exemplo, muitas das vezes é os filhos mesmo que não querem nada com Deus. Mas muitas das vezes somos nós que, ao invés de trazer os nossos filhos para a presença de Cristo, estamos afastando ele com o nosso mau testemunho,
com as palavras que nós falamos, mas o Senhor, Ele nos conhece, que nós não venhamos ter medo de mostrarmos quem nós somos de verdade. Porque o foco principal tem que ser o Senhor. Por quê? Porque Ele vê aquilo que o homem não vê. A gente pode até mostrar ser uma coisa dentro da igreja e sermos outra coisa dentro de casa. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, Ele nos conhece. Ele sabe, louvado seja Deus, de todas as coisas. E não adianta a gente querer camuflar. É melhor a gente mostrar logo quem a gente é, se humilhar na presença do Senhor, do que mostrar uma aparência, viver uma vida de aparência, mostrando ser uma coisa na igreja que você não é. Mas que nesta manhã o foco principal seja nós buscarmos, louvado seja Deus, com a ajuda do Senhor, ensinar a criança. Se você tiver a oportunidade de ensinar alguma criança, louvado seja Deus, que você ensine ela o caminho do Senhor. Eu sei que não é fácil, porque muitas vezes o diabo se levanta mesmo ali dentro da nossa casa e tenta, louvado seja Deus, fazer com que os nossos filhos não queiram nada com Deus, mas nós devemos continuar perseverando, orando por eles. Glória a Deus, porque é o Senhor que nos dá força. Todos os dias o Senhor nos dá força para que nós não venhamos desistir de orar pelos nossos filhos. E se você desistiu de orar pelo seu filho, reflita nesta palavra, continue orando por ele, porque o Senhor, Ele vai fazer a obra no coração de cada um, conforme a vontade dEle. Amém? Que Deus abençoe sua vida e que você venha refletir em Provérbios capítulo 22, no versículo 6, aonde diz: instrui o menino no caminho em que ele deve andar, e até mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Que Deus abençoe.